Boa noite, bem-vindos aqui às lives, desta vez aqui em direto do canal da Ana Antunes Coach, tenho feito no OK Instituto de Porto, vai passar a ser agora aqui no meu canal e depois partilha lá. Hoje o tema é emoções não resolvidas, o que é que elas andam a fazer com a tua paz? Partilha aí com os teus amigos, com os teus contactos, que é para eles entrarem também. Olá Ana! Que é para o pessoal ir aqui entrando enquanto está a dar a nossa música de boas-vindas. Vamos lá ver o que é que as emoções não resolvidas andam aí a fazer contigo. Fresquinho aqui, as noites andam frescas, os dias. Bem-vinda, Diana, vai convidando também os teus amigos, os teus contactos, que é para entrar aqui em live connosco. Hoje o tema é emoções não resolvidas, o que é que elas andam a fazer com a tua paz. Boa noite, Diana. Muito bem, vamos então dar início ao nosso tema de hoje. Música a acabar, aqui de boas-vindas, vou convidando os vossos amigos e enquanto as pessoas vão entrando aqui também, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema é emoções não resolvidas. O que é que está a sabotar a tua paz? Como que é muitas vezes isto, estas emoções não resolvidas. E se pensarmos bem, todos nós temos uma série de emoções não resolvidas. Mesmo quem já fez o MAP, não é? Eu já fiz o meu treino há 11 anos, foi em 2014, já faz 11 anos, mesmo eu ainda tenho algumas emoções não resolvidas. É preciso estar atento, prestar atenção quando existem situações que parece que existe um travão, não é? Deu uma travazinha ali e nós não entendemos porquê. Muitas vezes são essas emoções que não foram resolvidas e que a pessoa ainda não entendeu o que está por trás. Então, quero fazer aqui uma reflexão que, na realidade, o que é que são estas emoções não resolvidas? São aquelas coisas que nós carregamos que ainda não entendemos que elas estão a sabotar a nossa vida. E muitos de nós temos uma série de questões que sucederam na nossa vida, uma série de desafios que foram sucedendo desde que nós fomos concebidos até ao momento atual, e muitas dessas situações a nossa memória consciente não lembra. Até para nos proteger é impensável pensarmos ou sabermos ou lembrarmos de tudo o que aconteceu na nossa vida. Então estas emoções não reprimidas que vêm desses desafios que nós fomos tendo ao longo da nossa vida, eles na realidade foram sendo guardados naquelas caixinhas, não é? Quem viu o filme Divertidamente sabe que existem lá aquele lugar onde estão guardadas todas as nossas memórias e onde estão também guardados todos esses nossos traumas e estão guardadas também essas emoções que nós ainda não resolvemos. Que muitas vezes estão em situações que na prática
ainda não surgiram para nós porque ainda não era o momento de resolver. Porque a verdade é que, à medida que nós vamos evoluindo no nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional, vamos dando abertura, vamos dando espaço para que outras emoções não resolvidas possam surgir para que nós possamos tratar delas nesse momento. Se elas viessem tipo catadupa, não é? Viessem todas de uma só vez, seria impossível, quer dizer, na minha opinião, seria impossível resolver todas ao mesmo tempo. Então, o nosso inconsciente, ele é tão sábio e tão perfeito que ele nos vai dando essas emoções, esses desafios que algures na nossa vida aconteceu, que trazem essas emoções que não foram resolvidas, que muitas vezes atrapalham a nossa paz, não é? Sabotam a nossa paz, mas ela vai trazendo isso gradualmente na medida em que estamos prontos para resolver esses desafios. Então é preciso entender que o nosso inconsciente, para proteção, ele vai guardando algumas coisas para resolver mais tarde. Só que as pessoas, ao invés de acharem que são para resolver nesse momento em que elas surgem, elas continuam a achar que aquilo é sempre para resolver mais tarde. É sempre para resolver depois. E quando isso acontece, elas estão-se a impedir, estão-se a boicotar, estão-se a sabotar para resolver no momento em que já têm as ferramentas necessárias para resolver isso. Eu acredito muito que nada surge na minha vida que eu não tenha capacidade para resolver, mesmo que ainda não saiba como. Já partilhei essa minha crença aqui algumas vezes. E na realidade eu continuo a acreditar nisso, inclusivamente para estas emoções que ainda não foram resolvidas e que em determinado momento vai surgir um gatilho, vai surgir uma situação, vai surgir algo que vai disparar aquela emoção que não foi resolvida para que a pessoa possa prestar atenção naquilo, entender sem julgamento. Na realidade, essa é uma das etapas para resolver essas emoções, é reconhecer que existe aquela emoção que ainda não está trabalhada, que está tudo bem, ela foi criada para me proteger num determinado momento na minha vida e eu, ao acolher essa emoção, reconhecendo que ela existe, mas sem trazer o julgamento associado, esse é um passo muito importante para eu resolver estas emoções que ainda estão por trabalhar no meu sistema, no teu sistema, no sistema de cada um de nós, tá? Então, como é que estas emoções, o que é que são estas emoções não resolvidas? Emoções não resolvidas são diferentes de emoções esquecidas, ou seja, não é o facto de eu não lembrar que significa que eu esqueci. Não sei se fez sentido para ti. Então, eu não lembrar de algo é diferente de eu ter esquecido de algo. Esquecer de algo é quase como se eu apagasse de mim. Não lembrar de algo significa que existe alguma coisa que eu um dia posso vir a lembrar. Então, é muito diferente quando eu falo em emoções que são guardadas, não é? Das emoções que são esquecidas. E é muito importante nós guardarmos as nossas emoções, inclusivamente para nos proteger de situações futuras que possam vir a acontecer e em que eu já tive uma determinada reação lá atrás que me protegeu e que foi importante para mim lá atrás e que em determinado momento na minha vida pode ser necessário eu voltar a fazer da mesma forma. Então, eu simplesmente, ao invés de esquecer, de apagar essas emoções, o que eu faço é guardar no meu sistema para, em caso de necessidade, ela está lá e vai me ajudar a ultrapassar determinadas situações. E muitas vezes o que é que acontece? O corpo grava essas memórias emocionais. Como? Através de algumas reações que a própria pessoa vai tendo quando existem esses gatilhos, esses botõezinhos de arranque dessas emoções que não foram resolvidas. Talvez te lembres aí desse lado de situações em que até de pessoas que sabem fazer isto muito bem, que parece que elas sabem qual é o pontinho onde carregam para fazer disparar determinadas emoções. Não sei se já aconteceu contigo, tenho quase a certeza que sim.
Há pessoas que parece que sabem exatamente onde carregar na nossa dor, digamos assim, para que essas emoções venham, para que a pessoa dispare e que às vezes tenha até determinadas reações que são inadequadas, efetivamente, àquilo que a pessoa pretende atingir com os seus objetivos. Mas não é preciso virem pessoas externas. Às vezes, determinadas circunstâncias, determinadas situações, determinados desafios fazem com que esses disparadores venham automaticamente. E eles são uma reação natural do nosso sistema por algo que existe gravado lá atrás que por algum motivo ainda não conseguimos resolver ou na totalidade ou pelo menos parcialmente. Às vezes já resolvemos alguma parte disso, só que ainda não está completamente resolvido. Então é muito importante fazer esse reconhecimento dessas emoções que ainda não estão resolvidas, só que fazê-lo sem julgamento, sem dizer assim, isto é errado, eu não deveria ter feito isto, mas que parvoíce. Não, tira o julgamento. Entende que se aquilo existiu na tua vida, foi perfeito naquele momento. Mesmo que hoje, com o teu conhecimento, com o teu desenvolvimento, percebas que já não faz mais sentido. Então, se achas que não faz mais sentido, o que tu vais fazer é trabalhar essas emoções não resolvidas para trazer à luz do dia, digamos assim, uma forma de resolução e de alternativa para reagir de uma forma diferente perante aquilo que lá atrás fazia com que tu reagisses de uma forma menos adequada, de acordo com aquilo que tu entendes que é o adequado para ti hoje em dia. Tá? Não sei se está a fazer sentido aquilo que eu estou a falar para vocês, mas é muito importante fazer esse reconhecimento, não é? Eu entender, aconteceu, tudo bem, faz parte da minha história, tá? Aí depois é preciso fazer o quê? Sem julgamento, fazer a pergunta: será que ainda faz sentido isto na minha vida? Como eu disse, não numa ótica de julgamento, mas numa ótica de entender. Não, isto já não faz sentido na minha vida. Então, se eu entendo que aquilo deixou de fazer sentido na minha vida, o que eu vou fazer é procurar uma solução para resolver aquela emoção, para eu conseguir trazer uma nova resposta a determinadas situações ou determinadas pessoas ou a determinados desafios. Está bem? Depois, é preciso expressar. Expressa aquilo que tu estás a sentir. Faz por escrito, faz verbal, manda cá para fora. Às vezes é isso, manda cá para fora. Seja na forma de palavras, seja na forma de texto, seja na forma de expressão verbal, seja em termos de acompanhamento com alguém que te vá fazer esse acompanhamento a nível terapêutico, por exemplo. É muito importante expressar aquilo que tu estás a sentir. Muitas vezes eu estou a falar com algumas pessoas e quando eu estou a falar, a verbalizar, e por isso o acompanhamento às vezes é muito importante, quando eu estou a verbalizar, eu própria estou a escutar o que eu estou a dizer. E quando eu escuto o que eu estou a dizer, muitas vezes há coisas que parece que se faz luz no meu sistema. É como se diz assim, espera aí, aquilo que eu disse já não faz sentido. Aquilo que eu disse pode ser trabalhado daquela forma. Aquilo que eu disse, existe uma outra forma de resolver. Então, quando tu verbalizas aquilo que tu estás a sentir, ao escutar-te a ti mesmo, muitas vezes estás a trazer a resposta, a resolução daquelas emoções que ainda estão por resolver e que, em simultâneo, estão a atrapalhar a tua paz de espírito. Porque muitas vezes é isso. Às vezes tu tens determinadas respostas que parece que ficas a remoer naquilo e a tua paz parece que se perde, parece que deixas de estar em equilíbrio contigo mesmo, parece que entras como que em guerra contigo mesmo. Então, quando tu começas a fazer estes passos, é muito importante, inclusivamente, para trazeres de volta a tua paz, para trazeres de volta esse teu equilíbrio, para trazeres de volta uma resposta mais consciente e que vai resolver essas emoções que tu ainda tinhas por trabalhar no teu sistema. Só dizer olá aqui às pessoas que estão aqui a entrar e deixar aqui esta reflexão também que é muito importante.
é uma primeira reflexão. Sentes que existem emoções antigas que ainda te estão a pesar no teu sistema? Que ainda estão a atrapalhar a tua paz? Pensa nisso. O que é que tu tens aí ainda que está a atrapalhar a tua paz? Tá? Depois destes 3 passos que eu te dei, é importante ressignificar. Dar um novo significado àquilo que aconteceu lá atrás. Porque estas emoções não resolvidas, na prática, elas vêm porque alguma coisa aconteceu que eu dei um determinado significado, e nós falamos muito isso lá no MAP, que é, não é o que aconteceu contigo, mas o que tu deste como significado àquilo que aconteceu contigo. Então, quando tu fazes estas etapas, reconheces sem julgamento, validas aquilo que estás a sentir, expressas de alguma forma aquilo que estás a sentir e depois vais dar um novo significado a esse acontecimento, mas com uma tomada de consciência diferente, e isso vai fazer com que as tuas emoções comecem a ficar reparadas no teu sistema. Pode acontecer que essas emoções comecem a ficar resolvidas, mas nem sempre elas ficam totalmente resolvidas. É importante continuar a estar atenta para que, na mesma situação, perceber se ainda existem resíduos, digamos assim, de alguma emoção, de algum significadozinho que anda ali ainda a atrapalhar o teu sistema. Porque às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes as pessoas, por exemplo, vão fazer o mapa e elas vão procurar resolver as suas emoções. E acham que é passe de mágica, que é da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia. Tanto que o mapa, por exemplo, ele mostra o caminho. Ele dá-te uma série de ferramentas para tu colocares em prática depois. Então, muitas vezes, para resolver estas emoções, é preciso colocar em prática algumas ferramentas de gestão emocional. Que, na realidade, o que vai fazer a grande diferença dentro das pessoas que têm as suas emoções, mesmo que não resolvidas, utilizadas de uma forma mais consciente, digamos assim. Nem é tão consciente, é mais assertivas, digamos assim, com mais clareza daquilo que a pessoa está a fazer. A grande diferença é se tu vais reagir impulsivamente ou se tu vais reagir com consciência daquilo que está a acontecer contigo. Porque isso é o que faz a grande diferença entre quem tem inteligência emocional mais trabalhada ou menos trabalhada, ou simplesmente que não tem nada trabalhado a parte da gestão emocional. Está bem? Então é muito importante entender e fazer esse trabalho na parte das emoções. Eu sei que todos nós, ao longo da nossa vida, fomos trabalhando as emoções do nosso jeito, da nossa forma. Só que às vezes é preciso criar atalhos, é preciso ser mais rápido, é preciso ir buscar ferramentas que realmente te ajudem a corrigir, a impulsionar, a ressignificar e a trazer uma nova forma para a tua vida diferente daquela que tens tido até então. Porque quando tu reages impulsivamente, muitas vezes crias estragos, crias emoções, traz à flor da pele emoções não resolvidas, que tu ficas depois atrapalhado, digamos assim, que ficas tipo com remorsos daquilo que aconteceu e ao mesmo tempo estás a colocar emoções não resolvidas de outras pessoas. E muitas vezes fazemos isso nas crianças, que elas nem sequer têm filtro para entender que muitas vezes isso nem sequer é com elas. É o próprio adulto que, com falta de recursos, vai lá e faz uma reação impulsiva sem entender que está a criar uma mancha, um trauma, uma emoção não resolvida que mais tarde, em adulto, essa criança vai ter esses sabotadores da sua própria paz. Então é muito importante fazer esse trabalho, não só por ti, que estás aqui a ouvir, não só por mim, não só pelas pessoas que estão próximas de ti, mas até pelas próximas gerações, pelos teus filhos, pelos teus sobrinhos, pelos teus netos, para que tu possas construir uma geração futura e uma geração e as pessoas à tua volta, o ambiente à tua volta, de forma mais consciente, com mais significado e com mais inteligência emocional.
Então, essas emoções não resolvidas, é muito importante estar atento quando elas aparecem. Não só para perceber que elas existem, mas para encontrar uma solução prática para que elas comecem a trabalhar em ti de uma forma diferente. Está bem? Então, às vezes essas emoções não repetitivas, como é que elas se manifestam? Por exemplo, pensamentos repetitivos. Imagina ou lembra de alguns pensamentos que são menos positivos e parece que eles se repetem na tua mente muitas vezes. Parece que até diariamente elas vão acontecendo e tu às vezes nem entendes. Mas porquê é que veio outra vez este pensamento? Muitas vezes esses pensamentos repetem-se até tomares consciência da emoção que não está resolvida, que está por trás dessa tomada de consciência, que faz com que tenhas esses pensamentos repetitivos. Pensa aí quais são os pensamentos repetitivos que tu tens tido na tua vida e que tu muitas vezes fazes essa pergunta a ti próprio. De novo, o que é que isto me quer dizer? Já tinha resolvido isto. Já pensei que já tinha arrumado isto. Se eles continuam a aparecer é porque ainda existe alguma coisa a trabalhar aí nessa situação. Depois tens, às vezes existem situações que acontecem, tu tens um determinado comportamento, uma determinada reação e que tu parece que a seguir não desligas do assunto. Nós no mapa até falamos que é o sofrer por antecipação, quem sofre por antecipação às vezes sofre antes, durante e depois, certo? Que é ficar ali a remoer naquilo que aconteceu. Então muitas vezes quando tu não consegues desligar da situação, quando tu começas a remoer aquilo que aconteceu, significa que existem emoções que tu precisas de trabalhar, precisas de entender para apaziguar a tua mente, tá bem? Depois, pessoas que são muito autocríticas. As pessoas que são muito autocríticas também têm muitas vezes essas emoções que ainda não estão resolvidas. Muitas vezes porque na infância elas foram muito reprimidas, foram muito limitadas, ou porque elas tinham que ser perfeitas, porque no meio dos outros irmãos, por exemplo, ela precisava se destacar para ser reconhecida, ou sei lá, às vezes no próprio trabalho, quando tu queres ter um cargo maior e tu te cobras excessivamente, muitas vezes quando isso acontece também existem emoções por trás que não estão resolvidas. Talvez sentimentos como achar que não estás a ser aceite, ou crenças de merecimento, ou muitas vezes até questões na tua própria identidade. Achares que és insuficiente no meio onde tu estás. Então isso às vezes faz com que tu te autocritiques excessivamente, está bem? Por exemplo, não sei se já aconteceu contigo, a mim às vezes acontecia, agora menos, mesmo assim às vezes acontece, parece que entras num estado de irritabilidade constante. Qualquer coisa que aconteça no exterior, parece que tu ficas irritado, sabes, quando parece... Isso às vezes acontece contigo. Quando isso acontece, essa irritabilidade constante, em que parece que estás sempre a ferver por dentro, também são emoções não resolvidas. Presta atenção no que o teu corpo, no que o teu sistema te está a querer dar como resposta para tu resolveres. Depois, pessoas que, por exemplo, estão tristes permanentemente e às vezes nem entendem porquê. Eu estou triste, mas nem sei porquê. E isso parece que se repete permanentemente. O que é que está lá atrás? Qual é a emoção que foi reprimida lá atrás? O que é que ainda precisas resolver na tua história para limpar essa tristeza? Será que é um luto não processado? Será que é uma perda não processada? Será que é um resultado que tu tiveste que foi menos positivo do que aquilo que tu querias e que ainda não limpaste isso no teu sistema? O que é que está lá atrás a fazer com que muitas vezes te sintas triste sem qualquer razão aparente? Porque é só qualquer razão aparente. Existe uma razão. É importante estar atento. Depois, pessoas que procrastinam, adiam sistematicamente, também têm emoções não resolvidas. O que é que faz com que tu adies determinadas situações que parece que tu dizes assim, agora eu vou fazer.
E quando tu vais começar a fazer, sempre arranjas um monte de desculpas, um monte de outras tarefas, um monte de outras coisas para fazer antes, para adiar de novo essa situação. Às vezes uma conversa que tu precisas ter, mas que tu vais adiando porque tens medo da rejeição, ou porque tens medo de magoar o outro, ou porque não sabes como o outro vai reagir. O que é que está por trás desse adiar, por exemplo, de uma conversa que tu precisas ter? Ou às vezes achas que vais perder, por exemplo, no trabalho, não dizer alguma coisa porque tens medo de ser despedido, ou tens medo de ser, não é? De dizerem que não podes fazer dessa forma. O que é que está lá por trás no que diz respeito a esta procrastinação, a este adiar constante? E existem, não é, várias situações que te mostram ou que te pretendem trazer à luz do dia, trazer à tua consciência essas emoções que precisam de ser trabalhadas. Às vezes relações tensas com outras pessoas. Será que é com aquela pessoa? Ou será que é com aquilo que aquela pessoa representa para ti? O que é que está lá nessa pessoa que faz com que tu tenhas essa tensão nessa relação pessoal ou profissional, mas que tu precisas de ver mais além, precisas de entender o que está por trás, precisas de entender qual é a pergunta, no fundo, que aquilo que está a acontecer vai trazer ao teu sistema. O que é que tu precisas de resolver que está por trás de tudo aquilo que está a ser mostrado de uma forma sutil? Porque às vezes é assim, não vale a pena as coisas virem assim de rajada para ti. Às vezes elas precisam de vir de forma sutil, aos pouquinhos. Olá, Ana e Mário, bem-vindos. Elas precisam de vir aos pouquinhos para que tu possas também resolver aos pouquinhos. Ninguém transforma a vida da noite para o dia. Da mesma forma que muitas vezes as emoções não resolvidas também não se resolvem da noite para o dia. Às vezes é preciso ir passo a passo, passo a passo, até para entender um estado mais profundo daquilo que está para resolver. Às vezes precisamos de limpar a superfície para deixar ir um pouquinho mais ao fundo, um pouquinho mais ao fundo, um pouquinho mais, até chegar realmente à raiz da situação e aí resolveres de uma vez por todas. Ana, então, mas eu não podia ir logo à raiz? Às vezes não. Às vezes o nosso sistema não está preparado para ir logo à raiz da situação e resolver de uma vez. Às vezes precisamos fazer passo a passo. Outras vezes vamos diretamente à raiz. Na realidade, o MAP faz isso. Ele vai à raiz. Vai entender o que é que está na origem, como se fosses viver a tua história em 38 horas, para ires à raiz, à origem da situação, para poderes aí dar um novo significado, limpar aquelas manchinhas que estão no inconsciente e trazer para o teu consciente de uma forma diferente, com melhores resultados, para teres uma resposta mais assertiva e para que tu comeces a trazer paz para a tua vida, para deixares de sabotar a tua paz através dessas emoções não resolvidas. Tá? Então eu trouxe aqui algumas pistas, algumas situações que te podem despertar, digamos assim, para essas emoções que ainda precisas de resolver, que é para elas deixarem de sabotar a tua paz. Trouxe aqui também 4 passos importantes para tu validares essas emoções não reconhecidas e poderes trazê-las de uma forma diferente. Então, coloque em prática estas perguntas, coloque em prática esta tomada de consciência, fala com as pessoas, verbaliza. Por exemplo, está aqui a Ana que entrou na live. Muitas vezes a Ana fala comigo e ela, ao falar comigo, ela reconhece algumas situações que às vezes ainda não tinham caído a ficha, mas eu, ao ouvir a Ana, muitas vezes também me caem fichas a mim. Então é recíproco. Quando falamos com alguém, o outro alguém também está a aprender contigo. Não tem como, a não ser que a pessoa esteja fechada para a aprendizagem. A não ser que a pessoa esteja fechada só... Se eu estivesse a fazer terapia, a Ana,
não é? Uma sessão de terapia era diferente. Eu estava focada só naquilo que ela estava a dizer e apagava, entre aspas, que não dá para apagar literalmente, aquilo que eu sou para me entregar a 100% a ela ou a 200% a ela. Porque a 100% eu sempre entrego. Mas quando eu estou numa conversa com ela, ela explica as situações dela, eu também escuto, porque muitas vezes as nossas histórias cruzam-se em determinados pontos e muitas vezes ela está a dizer aqui, nós falamos e cai fichas. Mas caem fichas para mim também, Ana. Muitas vezes é isso. Porquê? Porque as nossas histórias, elas cruzam-se em vários pontos. Então, quando elas se cruzam em vários pontos, muitas vezes o desafio daqueles que as pessoas estão a falar para nós, em algum momento isso já foi um desafio para nós e faz-nos pensar, será que eu já resolvi? Será que ainda há algo mais que eu possa fazer? Ou aquilo que a pessoa diz assim, pera, eu se calhar também posso fazer desta forma e resolver ainda melhor. Daí que quando eu falei, partilha, verbaliza, expressa aquilo que estás a sentir como uma das etapas para as emoções não resolvidas, é fundamental ter alguém com quem tu possas falar. Seja um terapeuta, seja uma pessoa com quem tu possas falar de forma que confies nessa pessoa. Isso é muito importante. Porque quando tu colocas lá para fora, muitas fichas caem cá dentro. E isso vai fazer toda a diferença para resolver uma série de emoções que ainda estão por resolver no nosso sistema e trazer graus de resposta muito mais assertivos. Está bem? Então, foi assim hoje a nossa live, começando aqui no Instagram do Ana Antunes Coach. Vai ficar também gravado no OK Porto, mas vou começar a fazer aqui as lives no meu perfil. Vamos aqui começar a partilhar também, vamos fazer crescer também aqui os ensinamentos que eu também vou partilhando, porque às vezes eu coloco muita coisa no OK Porto e às vezes as pessoas não vão também seguir o meu perfil, no meu perfil eu ponho outras coisas distintas, então vamos começar aqui a apoiar os dois perfis para exatamente fazer o quê? Expandir o conhecimento de todos nós. Então eu conto contigo aí para partilhares o meu perfil, partilhares esta live, partilhares este ensinamento. Para mim também é sempre um ensinamento. Agradecer a todos os que partilharam aqui também comigo. Desejar um bom Natal, boas festas, vem aí 2026. Lembrando que 2026 vai ser igual a 2025, exceto se tu fizeres coisas diferentes. Se ainda não fizeste o mapa, é a altura de te programares para fazer diferente. Se já fizeste o mapa, já sabes o que tens que fazer, colocar as ferramentas em prática, estar presente, vir aos nossos treinos, vir aos nossos mapas, ir colocando todas as ferramentas que nós vos damos para pôr em prática, colocar efetivamente em prática, para que realmente a magia do mapa aconteça. O teu vai ser diferente, Ana, o meu também vai ser diferente, porque eu diariamente trabalho para que isso aconteça. Então não é o meu ano que vai ser diferente, o meu amanhã já vai ser diferente e o outro ano a seguir já vai ser diferente, porque é assim que eu entendo que é a vida. 1% a cada dia, nós falamos isso, 1%, lá no mapa falamos, aumentar, melhorar 1% a cada dia, nem imaginas o quanto isso vai dar de resultado no final do ano. Boas festas, Alexandra, também. O essencial, quando necessário, é reabastecer o avião. É isso mesmo, Maria, a mãe do nosso primeiro bebê MAP, lá no Porto. Foi maravilhoso ter-te lá, conhecer a nossa Noa, que está lindíssima, maravilhosa. Também não tinha outra forma, porque uma mãe destas tinha que ser mesmo assim. E, para além disso, a Noa já fez o treino dentro da barriguinha da mãe. Às vezes acontece deixarmos algumas mães grávidas fazerem o treino. Não é sempre, mas às vezes deixamos. E a Maria e a Noa tiveram essa sorte, digamos assim, esse privilégio de pertencer ao nosso MAP. E o MAP está agendado, o primeiro MAP, já sabem, está agendado para dia 13, 14 e 15 de março. Dá tempo para falarem com as vossas pessoas, com os vossos amigos, para que eles próprios, para além de irem resolvendo as suas emoções não resolvidas no seu dia-a-dia, porque vamos continuar a fazer isso diariamente, elas poderem ter recursos, ferramentas e criarem um atalho mais rápido para resolver, para permitir que depois as outras emoções não resolvidas possam vir aparecendo como respostas mais rápidas e regularizações mais rápidas, está bem? Deixo aqui os meus votos de boas festas para todos vocês. Já vou aparecer na próxima live, já depois do Natal, então é Feliz Natal.
com muito amor, muita gratidão, porque nós sabemos, eu já estou a partilhar para MAP, tenho a certeza disso, Ana e Mário, tenho a certeza absoluta, porque vocês tiveram um resultado maravilhoso e as pessoas que são gratas pelo resultado que têm, na realidade, elas partilham mais, elas têm melhores resultados exatamente porque elas são gratas e partilham aquilo que lhes fez bem. Só aqui ler. Maria, a gente é que teve a sorte com a equipa que nos calhou e claro, a minha presença será o objetivo no próximo ano, sei disso, que eu sei que já reservaste lá quarto para estares mais pertinho no próximo mapa, para poderes ir usufruir com a nossa NOA, estar lá mais pertinho e abastecer o teu avião chamado vida, que é uma coisa que é extraordinária, que vocês não veem mais lado nenhum. É que todas as vezes que nós temos MAP, se tu já fizeste MAP, podes estar connosco, podes vir reabastecer o teu avião chamado vida, podes estar em determinados momentos e não pagas mais por isso. Nós somos assim, extraordinários. Ao invés de ir buscar coisas que andam no mercado, que só te resolvem temporariamente, vai à procura realmente daquilo que é extraordinário, que traz resultado para a tua vida e que tu podes diariamente pôr em prática, porque nós damos ferramentas, que tu podes estar diariamente em contato com a equipa e que tu podes, todas as vezes que existe MAP, estar connosco, estar presente, relembrar todas as tuas ferramentas. Isso tu não encontras em mais lado nenhum, só aqui no OK. Então eu espero por ti lá no Porto, no Hotel Axis Vermar, na Póvoa de Varzim, 13, 14 e 15 de março. E se ainda não sabes o que é o MAP, fala com as pessoas que já fizeram, fala com a equipa, porque vais ter muita coisa boa a acontecer em 2026, desde que tu te permites. Vamos lá, só aqui, boas festas, boas festas, boas festas. Boas festas, boas festas, Maria José, Ana Souza, Ana e Mário, Maria e todo o pessoal que entrou, foi entrando por aqui, Alexandra e outros pessoal que esteve aqui presente e para todos vocês que forem ver esta live. E se já tiver passado o Natal quando vires a live, Feliz Natal para 2000 e por aí à frente, está bem? Um beijo enorme e estamos juntos na próxima segunda-feira com uma nova live com um novo tema. Conto contigo.